Bol d'Or é uma das mais famosas e populares corridas de resistência para motos e pilotos. Um desafio de 24 horas, nas quais a fiabilidade das máquinas e capacidade de sofrimento dos pilotos são testadas até ao limite. Integrado no Campeonato Mundial de Resistência, o Bol d'Or compete em popularidade com as 8 horas de Suzuka no Japão e com a sua irmã francesa, as 24 horas de Le Mans. Corrido no circuito francês de Paul Ricard, o Bol d'Or tem a bênção da cidade de Marselha, em cujos arredores se situa. Well, it was a busy weekend for bikers who either went to Rio de Janeiro, which is a bit far for most Europeans, or we went to Paul Ricard, where the sun was shining, and it was the Bol d'Or, a 24-hour bike race, the Le Mans of two wheels. Saturday morning, 80,000 bikers pouring into the south of France circuit. Este ano, cerca de 80 mil espectadores emolduraram os 5.800 metros do circuito, para muitos também conhecido por Le Castellet. Para nós, o Bol d'Or tinha um especial motivo de interesse. A equipa portuguesa Suzuki e Shell participava pela primeira vez numa prova com a dureza de umas 24 horas, deixando bem patente quem pode e quem não pode. Só 50 equipas tinham acesso direto aos treinos oficiais. As restantes, de um total de cerca de 90, eram obrigadas a efetuar voltas cronometradas para pré-qualificação. A isso foi obrigada a equipa portuguesa que, espantando tudo e todos, conseguiu bater toda a concorrência. O domínio foi tão evidente que, nesse tempo realizado por uma rádio nacional, haviam ganho o direito de estarem presentes no Castellet. Ter um contrato qualquer com uma marca de... Com 80 mil espectadores num fim de semana é de facto muita gente. A opção de alojamento é naturalmente diversa. Para muitos, a opção campismo foi a eleita. Em saudável convívio, o pessoal das motos erigiu uma verdadeira aldeia que vale a pena conhecer. Bom, para já a partida da equipa portuguesa é excepcional. A organização é estupenda, a animação vai desde uma feira com carrosséis, com striptease, uma pista de karting ao lado onde há corridas ao mesmo tempo que o Bol d'Or. English friends down there thoroughly enjoyed this race, but meanwhile in the pits, last preparations in the Yamaha Motor France pit, where they're honouring Yasumoto Nagai's memory, who died in Assen just a few days before. Yasu had won the 94 Bol d'Or with the Sarin brothers, Christian and Dominique, for who this 95 Bol d'Or is going to have a really special flavour. Christian will be in the pits, not on the track. Dominique is riding in his last race, as he told us. Well, I've decided to stop racing after this. You must be able to finish a career sometime, and I only enter 2 races a year now. It's not enough to stay on top. I think it's a wise decision, and it's closing a pretty full career. Well, let's go down to the grid. Pole for Stefan Chambon's Ducati ZDM 916. Saron's Yamaha number 9 is 9th. And the young number 1 Yamaha for Marillas, Adrian Marillas, is 4th. Jean-Claude Olivier, Yamaha team manager, tells us about their strategy. Corrida, mas curtem mesmo muito, fazem grande barulheira durante a noite com as motas. É um ambiente completamente diferente e formidável. Place sur la grille. C'est là que la tension monte d'un cran. Tout le monde court, le chrono marque une petite minute. Spectacular start, 74 bikes lining up on the grid. Forma não muito rápida, mas calma. Para eles não se... Dans le départ des 2 tours de chauffe, grosse concentration pour tous les... Muito ao longo da prova. Eu penso que o que eles fizeram nos treinos e o que eles deram para rolar não foi mal. Penso que eles podem ser razoavelmente... Hervé Moineau, moins stressé, on le voit. Pourtant, à 15h, tout le monde a le même objectif, ne pas rater son départ. It's a Le Mans type start. So you've got to be... Rápidos, poderá ser uma surpresa, mas de momento não há
não tenho ambição nenhuma, tenho a ambição de terminar. As well as talented. De momento não tenho ambição nenhuma, tenho a ambição de terminar a corrida. A corrida é extremamente longa, 24 horas, nós não estamos habituados, que penso que iremos ser o mais rápido possível nas boxes. All creeping a bit, waiting for the start. Nobody's going to give in. Oh, look at Chambon, Stefan Chambon. That's a quick run across, but he, in fact, is second off because the quickest man away from there is Alain Vera on the Honda RFV RC45. So great and fun-filled start. And just look at this scene coming down the back of the circuit. What an incredible sight this really is. Motorcycle endurance racing at its very... 15 horas de sábado. A partida, ao velho estilo Le Mans, colocava a primeira dificuldade da corrida para Alexandre Laranjeira, que pela primeira vez se via confrontado com a necessidade de compatibilizar a sua velocidade nos 100 metros com a hipótese de um bom lugar no final da primeira volta. Mas tudo correu bem e na pista a grande aventura tinha começado. Na cabeça da corrida, as equipas oficiais de fábrica tentavam desde logo assegurar uma boa posição. Laranjeira, com um bom ritmo, rodava próximo do 20º lugar. Cada piloto assegurava turnos de condução de 45 minutos, descansando depois durante hora e meia. Para que a sua boa forma fosse permanentemente mantida, após cada turno de condução, o piloto entregava-se aos cuidados de um massagista, processo que se mostrou sempre muito eficiente. Tous alors, la course est partie pour 20. Very best. For Chambon. In front of Vera's Honda and Fenach's Ducati. And soon the Honda gets back into the lead, confirming the favourite place after 4 victories in the early season. But after minutes of racing, there's problems already for the leading Honda. Vera brings the bike into the pits. Electrical problems that will only be solved after they've made 2 pit stops out of routine. Well, the first fuel stop's coming up, and the number 1 Yamaha comes into the pits. Adrian Morales handing over the bike to Christa Lindholm. And we've seen so much in the German Superbike Championship this year. But Lindholm is not used to this type of racing. It's his first time at Le Castellet, and he falls just 15 minutes after rejoining. Concerned teams see it on the monitors. In comes Lindholm. Some damage on the bike. He tells us what happened. Lost the front end in. E como corriam os reabastecimentos para as outras equipas? A azáfama era total. Períodos havia em que o movimento nas boxes era tremendo. Todos queriam ser rápidos. As imagens falam por si. It takes 5 minutes to fix, so the factory Kawasaki ZXR Terry Reimer of Britain, Jean-Louis Battistini and Jehan Dorje takes the lead in front of the number 8 Honda and the number 19 Ducati. The Yamaha eventually restarts 17th. It makes very quick rejoining because of the riders' talents. Also, their pit stops are absolutely perfect. It's 4th after 5 hours, and then it moves up into 3rd after problems for the Ducati, which was in 2nd place.
Bad news for the second official Yamaha, which after many electrical problems has Dominique Saron going down on the bike. He comes back a bit shaken and tells us what the problem is. Le problème, c'est que j'ai fait une grosse glissade, donc une équerre. Well, trouble is I slid across the road, it was hit the curb hard, the shoulder was dislocated, pinched a nerve, my arm was paralysed, it was very hard to get back to the pits. D'une main, le bras ballon. But then night falls, creating new problems for the riders. Jean-Marc Delatang tells us